Neste vídeo, temos o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, para você que estuda para concurso público e que nas horas vagas pode ouvir o áudio da lei, e assim, decorar a lei como música, e esse método eu já testei várias vezes, e afirmo que funciona, pois fui aprovado em 4 concursos públicos. Então fica a dica. Bora lá, vamos ouvir a lei. Seção 5. Do salário família. Artigo 104. O salário família é devido por dependente, menor de 21 anos, do funcionário, ativo ou inativo. Parágrafo 1º. A cada dependente corresponderá uma cota de salário família. Parágrafo 2º. A cota do salário família destinada a dependente inválido será paga em dobro. Artigo 105. Não será devido salário família quando o dependente passar a perceber qualquer rendimento, em importância igual ou superior à do salário mínimo. Artigo 106. Quando o pai e a mãe forem funcionários e viverem em comum, o salário família será pago a um deles apenas; se não viverem em comum, será pago ao que tiver os dependentes sob sua guarda ou, se ambos os tiverem, será concedido a um e a outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 107. O salário família é devido mesmo quando o funcionário não receber vencimento ou proventos. Artigo 108. O salário família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição, mesmo para a Previdência Social. Artigo 109. Revogado. Item revogado pela LC 43, de 20 de maio de 05, que deu nova redação ao artigo 122 da LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 110. Quando o funcionário, em regime de acumulação legal, ocupar mais de um cargo, só perceberá o salário família por um dos cargos. Seção 6. Do auxílio-doença. Artigo 111. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 112. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 113. Será pago auxílio funeral correspondente a um mês de vencimento, remuneração ou provento, mediante prova da despesa, a quem providenciou o sepultamento do funcionário falecido. Parágrafo 1º. O vencimento, remuneração ou provento corresponderá àquele do funcionário, no momento do óbito. Parágrafo 2º. Em caso de acumulação legal de cargos do Estado, o auxílio funeral corresponderá ao pagamento. O cargo de maior vencimento ou remuneração do funcionário. Parágrafo 3º. A despesa com auxílio funeral correrá à conta da dotação orçamentária própria do cargo, que não será provido antes de decorridos 30 dias da vacância. Capítulo 4. Das concessões. Artigo 114. Sem prejuízo da remuneração e qualquer outro direito ou vantagem, o funcionário poderá faltar ao serviço até 8 dias consecutivos, por motivo de: inciso 1, casamento, ou inciso 2, falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, filhos ou irmãos. Artigo 115. Ao funcionário estudante será permitido ausentar-se do serviço, sem prejuízo do vencimento, remuneração ou vantagem, para submeter-se à prova ou exame, mediante apresentação de atestado fornecido pelo estabelecimento de ensino. Artigo 116. Poderá o servidor público ser autorizado a se afastar de suas atividades funcionais para frequentar curso de aperfeiçoamento profissional, pelo prazo de 4 anos, sem prejuízo do vencimento e remuneração. Parágrafo 1º. A autorização prevista no caput deste artigo será concedida por ato do chefe do Poder Executivo Estadual, mediante indicação do titular do órgão ou entidade, desde que comprovada a pertinência entre a atividade funcional do servidor e o curso pretendido. Parágrafo 2º. O servidor ficará obrigado a prestar serviço ao Estado pelo período igual ao de seu afastamento, sob pena de indenização dos cofres públicos da importância despendida pelo Estado. Parágrafo 3º. O prazo de afastamento previsto no caput deste artigo poderá ser estendido quando devidamente justificado pela instituição de ensino e ratificado pelo titular do órgão ou entidade, que demonstrará a importância para o Estado e a boa-fé do servidor público. Parágrafo 4º.
fica expressamente proibido desvio de finalidade, sob as penas da lei, devendo ser observados os termos do ato autorizativo. Parágrafo 5º. Somente será concedida nova autorização para afastamento, após o cumprimento da obrigação prevista no parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 5. Da assistência e da previdência social. Artigo 117. O Estado prestará assistência ao funcionário e à sua família através de instituição própria criada por lei. Capítulo V6. Do direito de petição. Artigo 118. É assegurado ao funcionário o direito de requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade. Artigo 119. O requerimento é cabível para defesa de direito ou de interesse legítimo e será dirigido à autoridade competente em razão da matéria. Artigo 120. A representação é cabível contra abuso de autoridade ou desvio de poder e, encaminhada pela via hierárquica, será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é interposta. Artigo 121. Caberá pedido de reconsideração dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, quando contiver novos argumentos. Parágrafo único. O prazo para apresentação do pedido de reconsideração é de 15 dias a contar da ciência do ato, a decisão ou da publicação oficial. Artigo 122. O recurso é cabível contra indeferimento de pedido de reconsideração e contra decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Artigo 123. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão recorrida. Parágrafo 1º. O recurso será interposto por intermédio da autoridade recorrida, que poderá reconsiderar a decisão, ou, mantendo-a, encaminhá-la à autoridade superior. Parágrafo 2º. É de 30 dias o prazo para interposição de recurso, a contar da publicação ou ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 124. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá. Inciso 1. Em 5 anos, quantos aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e aos referentes à matéria patrimonial. Inciso 2. Em 120 dias, nos demais casos. Artigo 125. Os prazos de prescrição estabelecidos no artigo anterior, contar-se-ão da data da publicação, no órgão oficial, do ato impugnado, ou da data da ciência pelo interessado. Artigo 126. Os pedidos de reconsideração e os recursos, quando cabíveis, e apresentados dentro do prazo, interrompem a prescrição até 2 vezes, determinando a contagem de novos prazos a partir da data da publicação de despacho denegatório ou restritivo ao pedido. Artigo 127. O ingresso em juízo não implica necessariamente suspensão, na instância administrativa, de pleito formulado pelo funcionário. Capítulo 7. Da disponibilidade. Artigo 128. Disponibilidade é o ato pelo qual o funcionário estável fica afastado de qualquer atividade, no serviço público em virtude da extinção ou declaração da desnecessidade do seu cargo. Parágrafo único. O funcionário em disponibilidade perceberá proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, mais as vantagens incorporáveis à data da inativação e o salário família. Artigo 129. Restabelecido o cargo, mesmo modificada a sua denominação, será nele aproveitado, com prioridade, o funcionário em disponibilidade. Artigo 130. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado, preenchidos os requisitos legais. Capítulo 8. Da aposentadoria. Artigo 131. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 132. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 133. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 134. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 135. Revogado.
Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 136. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 137. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 138. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 139. Revogado. Artigo 140. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 141. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 142. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 143. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Título 5. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Da acumulação. Artigo 144. É vedada a acumulação remunerada de cargo com outro cargo, emprego ou função públicos, abrangendo a administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, exceto, quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1. A de 2 cargos ou empregos de professor. Inciso 2. A de um cargo ou de emprego de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. A de 2 cargos ou empregos privativos de médico. Parágrafo único. É vedada a percepção simultânea de proventos com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de acumulação permitida na atividade, de exercício de mandato eletivo, de cargo em comissão ou de contrato para prestação de serviços de natureza técnica ou especializada. Artigo 145. O reconhecimento da licitude da acumulação de cargos fica condicionado à comprovação da compatibilidade de horários a ser declarada pelo servidor em ato próprio perante os órgãos ou entidades a que pertencer. Parágrafo único. A qualquer tempo a administração poderá solicitar declaração do servidor atestando que não acumula cargos, empregos ou funções em órgão da União, Estado e municípios. Artigo 146. As acumulações e a percepção de proventos vedadas pelo artigo 144 serão apuradas em processo sumário, nos termos do artigo 174 deste Estatuto, por meio de comissão constituída em caráter transitório ou permanente. Artigo 147. Transitada em julgado a decisão do processo sumário que concluir pela acumulação ou pela percepção de proventos vedadas pelo artigo 144, o servidor. Inciso 1. Optará, no prazo de 5 dias, por um dos cargos, empregos ou funções exercidos, ou pelos proventos, se patenteada a boa-fé. Inciso 2. Será demitido do cargo ou cargos estaduais ilegalmente ocupados, ou terá cassada a aposentadoria ou a disponibilidade, nos casos de má-fé comprovada. Artigo 148. As autoridades que tiverem conhecimento de qualquer acumulação indevida comunicarão o fato, sob pena de responsabilidade, ao órgão de pessoal, para os fins indicados no artigo 146. Capítulo 2. Dos deveres. Artigo 149. Além do exercício das atribuições do cargo, são deveres do funcionário. Inciso 1. Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas. Inciso 2. Assiduidade e pontualidade. Inciso 3. Cumprimento de ordens superiores, representando quando manifestadamente legais. Inciso 4. Desempenho, com zelo e presteza, dos trabalhos de sua incumbência. Inciso 5. Sigilo sobre os assuntos da repartição. Inciso 6. Zelo pela economia do material e pela conservação do patrimônio sob sua guarda ou para sua utilização. Inciso 7. Urbanidade com companheiros de serviços e o público em geral. Inciso 8. Cooperação e espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho.
Inciso 9. Conhecimento das leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviços referentes às suas funções e. Inciso 10. Procedimento compatível com a dignidade da função pública. Capítulo 3. Das proibições. Artigo 150. Ao funcionário é proibido. Inciso 1. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso em informação, parecer ou despacho, às autoridades e a atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Inciso 2. Censurar, por qualquer órgão de divulgação pública, as autoridades constituídas. Inciso 3. Pleitear, como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos e proventos do cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, até segundo grau. Inciso 4. Retirar, modificar ou substituir, sem prévia autorização, qualquer documento de órgão estadual. Inciso 5. Empregar materiais e bens do Estado em serviço particular ou sem autorização superior, retirar objetos de órgãos oficiais. Inciso 6. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária. Inciso 8. Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie, em razão do cargo. Inciso 9. Praticar a usura, em qualquer de suas formas. Inciso 10. Promover manifestações de apreço ou desapreço, mesmo para obsequiar superiores hierárquicos, e fazer circular ou subscrever lista de donativos na repartição. Inciso 11. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos de sua competência ou de seus subordinados. Inciso 12. Participar da diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade. A. Contratante ou concessionária de serviço público. B. Fornecedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual. C. Com atividades relacionadas à natureza do cargo ou função pública exercida. Inciso 13. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Inciso 14. Entreter-se, nos locais e horas de trabalho, em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. Inciso 15. Atender pessoas estranhas ao serviço no local de trabalho, para tratar de assuntos particulares. Inciso 16. Incitar greves ou delas participar ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Inciso 17. Fundar sindicato de funcionário ou deles participar e. Inciso 18. Ausentar-se do Estado, mesmo para estudo ou missão oficial de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização expressa o chefe do poder a cujo quadro de pessoal integre.